Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 627 e minguando até 663 dias, 2 de setembro de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 627, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 25, com o subtítulo Os Pais das Matérias, parte 9. Eu tenho por hábito fazer título e subtítulo para que a gente possa entender rapidamente do que está se tratando, ok? Isso é muito bom para que nós possamos ter consciência em tudo que está sendo dito, cada frases, cada informações que vai tendo dito, por mais que ela esteja separada, ela traz para nós uma consciência muito boa, pois tudo que eu tenho dito é uma forma fácil de comunicação, fácil de entendimento, não é nada que é significativo e codificado, né? É uma significação sem código. Tudo que eu fale aqui, qualquer uma pessoa, até mesmo de 8 a 12 anos, pode ser compreendido, pois eu uso essas expressões do dia a dia, ok? Essas expressões comuns do dia a dia para que a gente podemos compreender. Portanto, todas as expressões, todas as frases, elas são de fáceis compreensões, ok? Se permita para este blog diário se permita para este blog diário para que vocês possam ter conscientização em tudo que está sendo dito. E para isso eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Eu também deixo a abertura deste título, Acima das Estrelas de Deus. Eu coloquei ela em 5 partes. É interessante que vocês relacionem essas 5 partes em vossas consciências. Não tire conclusões precipitadas antes que você possa entender tudo que está sendo dito, ok? Se você não compreendeu, não quer dedicar o tempo, o mínimo que vocês tenham que fazer é ficar calado, não precisa que vocês passem informação, certo? Fica tranquilo, né, com aquilo que você entenda, certo? E entenda dessa forma, não faça, fale coisas que você não entenda, não faça as coisas a qual você não quer dedicar o seu tempo a aprender, ok? Se você dedicar o seu tempo a aprender e entender que seja uma coisa boa ou a coisa ruim, isso vai ser bem uma coisa sua, certo? Já que o processo de conscientização, ele explica a individualidade, a forma que cada um de nós podemos entender, ok? Se você entende uma coisa, guarde para você. Se for uma coisa que você considere, você entendeu que foi bom para você, foi útil, é uma coisa positiva, você repassa isso da forma que você vai tendo consciência naquilo que for bom a você. Se entendeu que foi ruim, guarde para você, certo? E segue o seu caminho, certo? Tranquilo. Vamos então fazer a leitura, a expressão livre, né? Fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, né? Este é o primeiro blog de 4 blogs. Eu sempre faço expressão livre sobre 4 blogs diários, né? E depois, por último, eu venho com a expressão corrido de tudo que fora dito nos últimos 4 blogs diários, ok?
Esse é o primeiro de 4 blogs, né, nós vamos fazer a leitura, e da leitura nós vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Se vocês não viram o blog anterior, vai lá, acompanhe, certo? Acompanhe o blog anterior, está na descrição do vídeo, um blog que antecede, um blog que antecipe, um blog que é a abertura que com 5 partes, e depois eu coloco a abertura deste subtítulo, né, os pais das matérias, para que você queira voltar aonde começou esse subtítulo, você acompanha esse subtítulo, está muito interessante, para que vocês tenham uma consciência. Aqui nós estamos dando referência sobre aquilo que é semente, aquilo que é a cabeça, e como é que comporta a semente, como é que comporta a cabeça, certo? Quando a gente falamos da semente, ela vai ganhar uma delicadeza, porque a semente ela vai se servir apenas para fertilizar os nossos corpos emocionais, e a semente ela vai estar separada da cabeça, certo? Vamos compreender isso para que vocês não tenham confusão de nada que está sendo dito, para que vocês não interpretem mal. Você tem que acompanhar todos os raciocínios, todos os processos, todas as expressões, porque elas vão evoluindo de acordo com aquela informação que nós estamos recebendo neste exato momento, certo? Tratando de coisas de parte separada. As expressões elas são muito delicadas, mas se você quiser saber o que, que se trata, esse subtítulo em específico, os pais das matérias, está se tratando daquilo que nós manifestamos. A nossa cabeça, a nossa cabeça, ela é o ato manifesto do nosso corpo emocional. O nosso corpo emocional é uma semente e a nossa cabeça é o ato manifesto. Muitas das vezes, essa semente, ela não é compatível com a cabeça. Aquilo que nós explica de sexo invertido, sobre aquilo, por exemplo, a realidade, para você entender isso, quando você vê uma pessoa que é gay, ela vai ser manifesto com a sua cabeça, a cabeça dela que vai aparecer. A semente, o corpo emocional dela não vai aparecer, ela vai ficar ao contrário. Ou seja, essa cabeça não é compatível com essa semente, essa cabeça não vai ser compatível com a semente. Existe semente que é compatível com a cabeça, ou seja, macho e macho. Ou seja, você vai poder fazer, quando é questão de você ter uma cabeça compatível com a semente, você vai poder fazer o movimento de dentro para fora, para você relacionar a outras pessoas. Mas as pessoas que têm uma cabeça e uma semente invertida da cabeça, que não são compatíveis, a consciência dela, a cabeça dela vai ficar presa lá fora. Ela vai ficar sobre uma expressão de um sexo que seja macho ou que seja fêmea. O corpo dela vai ser o contrário daquele sexo, vai ser o oposto desse sexo, certo? Porque a cabeça dele, o ato manifesto vai ficar lá fora, certo? Ele vai, de uma certa forma, entenda, existe essa delicadeza, existe possibilidade de a semente ser compatível com a cabeça, existe possibilidade da semente não estar sendo compatível com a cabeça. Eu estou falando isso, quando a semente é compatível com a cabeça, você vai poder fazer o movimento de ida e volta, ou fazer o movimento de dentro para fora ou de fora para dentro. Então, porque vocês vai começar a entender aquilo que é a mesma sexualidade da cabeça e da semente. Entenda isso, ok? Todos nós ganhamos uma inversão né, da semente com a cabeça, mas existe essa ideia que fica com o sexo oposto e questão de gays, né, dentro da sociedade, pessoas que têm o sexo invertido da semente. Isso tudo é explicativo, né? Existem muitas pessoas que vêm dessa forma com o ato missionário, existem muitas pessoas que vêm dessa forma pelo matos consequente daquilo que ele já terá vivido, né, de ter agredido seus parceiros. Existe várias ideias para que você possa compreender isso separadamente, ok? Ou seja, não relaciona isso sempre em caixinha separado. Cada movimento ela vai ganhar uma especificação, vai ganhar uma forma de você estar entendendo. Cada coisa ela vai se explicando de uma coisa e outra. Ou seja, você não tire conclusões precipitadas sem antes fazer essas formas de relacionamento, certo? E por último, eu vou da descrição do vídeo eu vou colocar, né, essa
leitura corrida. No último blog corrida, eu vou colocar a leitura corrida dos 4 últimos blogs, para que você entenda aquilo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Vou colocar o último como referência de uma leitura corrida de 4 em 4 blogs. Eu faço essa leitura corrida e eu coloco ele no período de 4 em 4 blogs, eu coloco ele fixo por último lá, para que vocês possam acessar o que fora dito no 4 últimos blogs, certo? Todos os meus blogs diários, né, eles têm essa leitura corrida dos 4 últimos blogs, no que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Tudo na descrição, né, fazendo reformulando as nossas consciências sobre os movimentos, sobre aquilo que já tem na descrição, para que você possa compreender as formas de você estar trabalhando, certo? Estou te dando uma dica para que você possa estar relacionando isso na sua consciência. Vá pela descrição do vídeo, não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de conscientização, veja tudo, certo, que está sendo dito, para que você tire uma conclusão. Se você viu tudo que está sendo dito, você tirou uma conclusão, foi ruim, tudo bem, fica na sua, segue o seu caminho. Foi bom, então indique essas pessoas que você considere, indique a pessoa que você considere, para que ela possa ter um relacionamento com Cristo e com Deus, e da mesma forma, porque ela possa estar compreendendo essas formas de expressar dentro da sociedade, ok? Então vamos lá para a leitura deste contexto, certo? Vamos trabalhar ele. Esse contexto está ficando muito grande. Eu escolhi colocar ele muito grande porque eu quero fazer ele completo, para que nós possamos ter uma forma de conscientização mais completa, e da mesma forma esse contexto vai ficar muito interessante, vai tirar dúvida de muitas outras as coisas, certo? E vamos compreender isso em nossas consciências, e relacionar isso com calma, com carinho, com dedicação, e vamos fazer isso juntos para que nós possamos ter consciência em tudo, ok? Vamos lá para a leitura. É interessante ressaltar que o Cristo é o poder negativo de Deus, e as flexibilidades das energias contidas no espaço dos corpos, sendo este imitador de Deus e que se faz igual a Deus. Enquanto o anticristo é o imitador de Cristo, e com esta imitação ele pode negar a Cristo para se fazer um corpo simples de entendimento simples, ou ele pode aceitar a Cristo para se fazer igual a Deus igualmente, e revolucionando os cosmos das energias contidas nos corpos, com um propósito de conhecimento que liberta, e se fazendo igual a Deus por um conhecimento, e não por uma energia contida na matéria, sendo a energia contida na matéria sempre vai representar um corpo simples de entendimento simples, e que se realiza uma vez só com esta matéria. As habilidades mentais são elas que fazem com que estes corpos permaneçam nas revoluções das energias que contém fora da matéria, para revolucionar sem depender das energias contidas nas matérias, porém usando esta imagem como uma fonte evolutiva de Cristo e de Deus, para se fazer igual a Deus, e com um conceito de evoluir esta sociedade e não de ser. A evolução explica como é que estas energias estão se comportando dentro da mãe natureza, explicando as energias contidas nela, representando o bem na sua natureza de ser, sendo o Cristo vai representar as polaridades evolutivas desses corpos, e explicando todos os exteriores de corpos com uma mesma atmosfera, mudando a atmosfera e reagindo para ela, de forma que a mãe natureza vai se conter dentro de si, tanto o bem e como também o mal.
O Cristo, ele permanece como apenas um sinal do juízo de Deus para que todos os corpos entendam que Deus é a luz e as trevas no mesmo espaço da mãe natureza, explicando todos os comportamentos destes seres que habitam nele. Este que habitam nela. Este ideal explica o meu eu, mas não explica você, pois tudo que rejeita a sua casa rejeita a si mesmo por todos por todos nós somos um com ela. Pois todos nós somos um com ela. E os rejeitam, e os que rejeitam, rejeitam a si mesmo e a sua casa. Vamos lá para a gente fazer a expressão livre, né? Eu estava fazendo a leitura e eu estava pensando, né, se eu estava no contexto certo, mas eu entendi que sim, certo? E por isso que quando a minha consciência fica dividida, eu saio fora da leitura, mas isso, como eu tenho dito, é muito bom para que vocês possam ter consciência, dar tempo para que as pessoas que têm menos vocabulário buscar se conscientizar sobre uma coisa ou outra, ok? Não há pressa para que a gente passe a informação, há pressa para que a gente possa ter o conhecimento e a liberdade de ser, de conhecer a verdade, de a forma que nós podemos nos realizar com esse corpo emocional. Entenda isso. Vamos lá, então, fazer a leitura do contexto e vamos nos expressar sobre essa leitura que nós vamos ler, ok? Vamos lá. É interessante ressaltar que o Cristo é o poder negativo de Deus e as flexibilidades das energias contidas no espaço de corpos, sendo este imitador de Deus e que se faz igual a Deus, e que se faz igual a Deus. Você vê que nunca, né, nos meus blogs diários, eu tenho dito que Cristo é o poder de Deus. Ele exerce uma força negativa sobre aquilo que os nossos corpos estamos invertidos com a matéria. Ele sempre vai representar a cabeça. Quando ele representa a cabeça de um ser, de um corpo comum, ele vai se comportar ao lado da atmosfera. Ele ainda não vai ser ainda a atmosfera. Ele vai ser um comportamento daqueles corpos que estejam em movimento. Então, se ele vai representar o comportamento desses corpos que estejam em movimento, ele vai representar na cabeça de cada corpo em específico, vai ter uma ciência do bem e do mal. Então, as pessoas, se ela for o bem, ela vai ser glorificado, né, com Cristo, e essa glorificação faz com que nós podemos ter uma realização com essa semente, com esses nossos corpos emocionais, e que eu estou dividindo ele muito aqui, sabe? Coloque esse tempo aqui como a cabeça, como sempre, porque vamos colocar aqui espírito, vida e corpo e a glória, certo? Eu sempre tinha um quadro para dar referência, coloca isso aqui a cabeça, isso aqui é a cabeça, porque a cabeça, essa cabeça que representa o Cristo, a ciência do bem e do mal, ela vai representar uma espiritualidade, ela pode representar uma coisa boa, uma coisa boa, uma coisa ruim desse corpo. Se for a mãe natureza, ele vai representar, ele vai ficar por fora ainda dessa, na atmosfera, representando a ciência do bem e do mal sobre aquilo que está. Agora, se é a mãe natureza, nós podemos relacionar como o poder de Deus, a grandeza de Deus, as formas de nós se relacionar. Que de forma e que de determinada situação, nós pode entender que o poder de Deus também, ele é a própria atmosfera, ele é a própria atmosfera. Mas como tem essa divisão da ciência sobre o bem e sobre o mal, nós faz uma referência colocando o Cristo e o poder de Deus no mesmo nível de consciência para que o bem representa o poder de Deus e para que o Cristo ele fica representando o mal, certo? E tudo aquele sinal que Deus tivera levado todos os corpos em juízo dentro dessa grandiosidade da mãe natureza, certo? Quando nós falamos de corpos, relaciona nas suas consciências o seguinte: esse corpo pode ser uma matéria, certo? Que contém uma semente dentro dela, a semente vai representar a vida. Esse corpo pode ser um corpo simples ou pode ser o corpo celeste, a própria mãe natureza. E sempre fazendo os movimentos daqui para fora, certo? Aqui para dentro, aqui é uma forma de nós obtermos esse corpo novamente e que daqui para fora a gente vai voltar para movimentar esse nosso corpo simples, de entendimento simples. Eu sempre coloco essas duas pontas aqui, olha, para que você
vocês entendam que da atmosfera a gente faz um movimento sobre os nossos corpos, nós entra e sai, temos duas pontas, certo? Antigamente, no paraíso de Deus, nós fazíamos esses movimentos somente para fora, porque nós estava dentro do paraíso de Deus, nós ia cair direto no poder de Deus, na grandiosidade de Deus. Mas como houve uma inversão dos corpos, houve uma inversão dos corpos para representar a ciência do bem e do mal, então a cabeça nossa, o ato manifesto, é tudo aquilo que nós estamos olhando para essa semente que fertilizou esse corpo, e daqui de fora a gente entra e movimenta o corpo e sai para fora, entra e movimenta o corpo e sai para fora. Existe possibilidade de você estar movimentando esse corpo aqui de dentro para fora, eu já tenho explicado isso nos blogs anteriores, certo? De você movimentar esse corpo de dentro para fora. E, porém, aqui nessa ideia, nós estamos entendendo que nós somos atos manifesto. Nós somos atos manifesto e que nós movimentamos o corpo de fora, nós entra no corpo e movimenta e saímos para fora. O que eu estou falando isso? Existe postura para você relacionar ambiente, esposa, marido, existe essa ideia de você relacionar um gay que não vai ficar compatível com essa semente, aquilo que ele manifesta não vai ser compatível com essa semente, e ele vai como se ele não tivesse forma dele realizar com esse corpo, e não tem. Não tem, pode olhar aí. Se você olhar para um gay, eles não têm forma de realizar com outro corpo, a não ser que ele tenha uma consciência evoluída, que ele compreenda ele, então ele começa a relacionar as possibilidades, eles conseguem, né, fazer essa relação. Mas você pode olhar aí, tudo que nós entende desses gays é que nós somos o ato manifesto, nós somos ato manifesto, nós movimentamos de fora para dentro desse corpo, certo? Existe forma, se a semente for compatível, eu posso fazer esse movimento de fora para dentro, por exemplo. Ou eu posso fazer esse movimento. Vamos colocar no lugar da esposa para você entender. Vamos supor que esse corpo é um corpo fêmea, aí eu faço movimento direto para o meu marido, e o meu marido está lá fora, fazendo aquele postura diante de mim. É como se eu estivesse diante de um padre e a minha esposa de um lado, eu desse lado de cá, né, e minha esposa do lado de lá, e nós fazemos essa confissão, certo? Um diante do outro, né, fêmea e macho, certo? Existe forma para que vocês possam compreender isso, existe postura, dentro dessa ideologia existe postura, e eu não sei se os padres, eles colocam as pessoas numa postura de uma mulher na direita e o marido na esquerda, eu não sei se é isso que eles fazem, se eles têm esse costume, mas vocês buscam essa informação para que vocês entendam o que está sendo dito, entende? Então, quando a esposa está nessa postura, ela pode fazer o movimento de dentro para fora, né? Desde que a semente dela seja compatível com a cabeça, ou que seja, essa semente vai representar um sexo. Quando não é compatível, essa semente vai representar um sexo, que seja um corpo, e essa aqui vai representar outro sexo, ele vai ficar oposto desse corpo emocional. Essa espiritualidade vai ficar oposto desse corpo emocional, vai ficar ao contrário. Eles não vai ter como, essa cabeça não vai ter como não vai ter como se realizar com esse corpo. Ele vai como se tivesse a consciência estivesse trancado lá fora na atmosfera, e ele não pode entrar para se realizar. Estou dizendo isso para que vocês possam compreender, certo? Então a semente ela pode representar um sexo, e a cabeça pode representar o outro sexo, e quando eles ainda estejam habitados no mesmo espaço de corpo, entenda isso. Então eles fazem essa ideia oposta, então eles vão ficar limitados sobre os seus movimentos. Entenda isso para que vocês possam compreender, ok? Interessante ressaltar que o Cristo é o poder negativo de Deus, eu tenho explicado isso, né? E as flexibilidades das energias contidas no espaço de corpos, sendo este imitador de Deus e que se faça igual a Deus. Enquanto o anticristo é o imitador de Cristo e com esta imitação ele pode negar a Cristo. Quando você não tiver tudo que nós fazemos pelo Cristo, sobre essa ciência do bem e do mal de Deus, certo? A ciência que explica o bem, explica o mal. Na verdade, eu costumo dizer que ele nem explica o bem, ele só explica mesmo só o mal, aquilo que está em juízo, porque o bem ele vai ficar bem para esse poder, aquilo que Deus já tenha né, criado o homem perfeito, mas eles desviaram do caminho de Deus. Então Deus usou o Cristo para flexionar
relacionar esses corpos de uma certa forma, entenda isso, ok? Eles estão bem separados, esse Cristo, ele é bem separado do poder de Deus, mas nós usa eles para a gente fazer trabalho social, porque é lá que está as pessoas inconscientes, que estão em treva, e nós não podemos convencer ele com o bem, porque o bem, ele não se mistura com o mal, ou você faz uma coisa boa, né, para a pessoa e se relaciona com ela normalmente, na natureza dela, ou você faz uma coisa má e chama ela pelo um juízo, para que a gente possamos mostrar que este Cristo, ele é um sinal do mal, de um juízo que Deus levou todos os corpos em juízo, certo? Representando essa ciência do mal. Entenda isso. Enquanto o anticristo ele é imitador de Cristo, e com esta imitação ele pode negar a Cristo, né? Se eu for negar a Cristo, para mim, não, eu vou ficar ausente do trabalho social, vou viver minha vida, certo? Eu não quero saber de confusão, certo? Então, mas vamos supor que eu vou aceitar. Vamos lá. Para se fazer um corpo, enquanto o anticristo ele é imitador de Cristo, e com esta imitação ele pode negar a Cristo para se fazer um corpo simples de entendimento simples, ou ele pode aceitar a Cristo para se fazer igual a Deus igualmente, certo? E, e revolucionando os cosmos das energias contidas nos corpos por um propósito de conhecimento que liberta, né? Você vê que interessante aqui, ó. O Cristo, né, quando ele vem na cabeça de um corpo emocional, por exemplo, quando ele vem na cabeça de um corpo emocional, ele vai representar um corpo simples de entendimento simples. Ele vai se dividir todas as ideias sobre aquilo que possa ser bom e aquilo que possa ser ruim, de forma que esses conhecimentos que liberta, ele vai estar, muito dele vai estar contida, presa na matéria, o bem vai estar contido, presa na matéria, enquanto o mal, enquanto a cabeça vai ficar dividido sobre essa ciência do Cristo, de você poder se realizar com o seu corpo e entendendo que você é simples, de entendimento simples, ou você vai imitar a Deus. Quando ele vem diretamente para a Terra, em um corpo emocional, ele vai imitar a Deus, todas as criações de Deus, né? Se você tiver sabedoria, você pode entender que é Deus, mas se você não tiver sabedoria, não faça confusão. É melhor você relacionar uma atmosfera sem corpo emocional e entender que Deus é poder, do que você fazer uma confusão entre um corpo e outro, se colocando um corpo emocional contra o outro, por causa de um homem, por causa de um corpo emocional. Deus não se faz homem, certo? Para ser, fazer confusão na mente para que as pessoas façam confusão um com o outro, certo? Deus se faça homem para que todos entrem em juízo pelo mesmo homem que você é, pelos mesmos simplicidade que você entenda que você é, mas aí você se complica. Aí quando a gente entra nessa ideia de se fazer igual a Cristo, então a gente vai imitar Deus. Cristo imitou a Deus, nós também imitamos a Deus. Nós se fazemos de Deus, né? Nós vamos fazer grupo religioso e vamos nos colocar no lugar de Deus, certo? Antigamente era meio complicado para entender isso. Hoje não tem muita complicação, porque esse entendimento ele está bem fora de nós, sobre uma espiritualidade, sobre aquilo que é a cabeça, que é a ciência do mal. Mas antigamente era muito complexo, porque as pessoas entraram no trono de Deus com os seus corpos emocionais, assim como fora feita Emanuel, entrou no lugar de Deus logo com o seu corpo emocional. Isso faz ruim. Hoje nós estamos entrando no lugar de Deus por um conhecimento que liberta. Hoje é muito, muito fácil de você entender. Você olha para a pessoa, logo você compreende. Não, não é Deus, é um corpo emocional apenas. Então, se ele está passando uma mensagem com esse corpo emocional, procura ter consciência naquilo que é espiritual. Não procura entender um corpo simples, de entendimento simples, não, porque senão você vai ficar em crise por esta mesma ideia que você pense que homem, corpo emocional é Deus. Não é. Entra na espiritualidade e se procura se compreender de Deus pelo aquilo que Deus é, espírito, não pelo aquilo que o homem é, um corpo emocional, certo? Não faça confusão na sua mente, ok? E se fazendo igual a Deus por um conhecimento e que e se fazendo igual a Deus por um conhecimento, e não por uma energia contida na matéria, né? Sendo a energia contida na matéria, sempre vai representar um corpo simples, de entendimento simples, e que se realiza uma só vez com esta matéria, né?
A energia contida na matéria são aquelas que nós estamos aqui no interior, certo? Ele vai representar um sexo, como eu tenho dito, é uma semente que fertiliza esse corpo, é uma semente que fertiliza esse corpo, ele vai representar um sexo. Esse sexo, ele pode ou não ser compatível com a cabeça, ele pode ou não ser compatível com a cabeça, certo? Gênesis 3:15, certo? Não vou ler, mas você faz essa relação sobre essa significação dessa Bíblia significativa, né, e eu já tenho lido ele dentro deste blog diário. Vocês volte lá e entenda desse versículo que vocês vai entender que a cabeça ela é oposta da semente, a semente é oposta da cabeça, eles estão divididos. A cabeça, eles estão sobre uma espiritualidade, sobre aquilo que possa ser bom e aquilo que possa ser ruim, explicando o Cristo, a ciência do bem e do mal. Entendendo que o Cristo é uma ciência, ela é uma sinalização daquilo que possa ser o mal e que não precisa ser o mal. Entenda isso, certo? Hoje, no tempo do fim, os atos conscientes, os astros, os astros, aquilo que Deus enviou à Terra para fazer a missão final desses eventos finais, então eles usam o Cristo para imitar a Deus, porque Cristo imita a Deus e todos aqueles que podemos considerar que estão em treva por um juízo e que seja final, eles imitam a Deus por Cristo, usando esse Cristo, ok? É muito interessante vocês entenderem, é muito delicado, muito bonitinho, para que se você ter consciência, entender tudo que eu estou dizendo, que eu estou tendo dito aqui, vocês vai compreender que grandiosidade é. É isso que eu estou passando a vocês, para que vocês possam ter conhecimento em tudo que está sendo dito, certo? Não fique disperso, não se distrai com uma expressão e outra, certo? Leve isso em suas consciências, vê o vídeo né, se você não entendeu, volta e veja o vídeo para que vocês levem isso em suas consciências e faça isso com respeito, com carinho e que no fim tudo vai dar certo, ok? As habilidades mentais que as habilidades mentais são elas que fazem com que estes corpos permaneçam na revolução das energias que contêm fora da matéria. As energias que contêm fora da matéria são aquelas energias que estão aqui, são a cabeça, daqueles atos manifestos, daquilo que eu manifesto com o meu corpo emocional, certo? Aquilo que eu manifesto com o meu corpo emocional. O meu corpo emocional, ele fica aqui parado. Se eu estou no trabalho social, eu faço dela uma imagem apenas e eu fico aqui imitando a Deus para trazer uma consciência da espiritualidade, aquilo que Deus é, certo? Muitas expressões ela traz uma espiritualidade, traz um sentido, uma conscientização para que vocês possam ter um relacionamento com Deus. Essa é a única forma de vocês se achegarem a Deus e conhecer a Deus com esses propósitos da espiritualidade e que no fim do tempo ele vem com o Cristo e o anticristo com esses dois elementos abraçando um ao outro de uma certa forma, levando todos os corpos em juízo, o Cristo representando o mundo globalizado e o anticristo representando o corpo simples de entendimento simples, o Cristo representando, imitando Deus e o corpo simples de entendimento simples imitando a Cristo, fazendo esses mesmos processos, de forma se vocês negar um, vocês também negam Deus, porque tudo, se você negar Cristo, você nega Deus, porque tudo está conectado, é uma forma que Deus fez com que vocês conheçam da espiritualidade dele, ok? Se nega um, você também nega Deus. Se você negar Cristo, também você nega Deus, certo? Tudo que vocês têm que entender são as formas que os movimentos corretos para que você não entre em juízo por uma emoção sua, por uma ideia sua, por uma coisa que você pense que é correto e na verdade só está levando confusão aos outros, certo? Pior do que aqueles atos que são conscientes são aqueles que são inconscientes. Esses são os cruéis, eles são muito maldosos, eles são muito tenebrosos em seus comportamentos, nas suas ideias, eles não são pessoas de confiança, eles fazem aquilo que eles pensam que é correto e tudo que eles pensam que é correto é uma desgraça atrás da outra. Entenda isso, ok? Pode olhar aí na sociedade. Esses dias eu estava conversando com um colega passageiro, né? Ele sempre está por ali, mas eu vejo tanto que, né, ele tenta resolver um problema dele. Aí eu vejo que naquele ato que ele está fazendo, ele já busca mais três cumplicidades
né, a postura que ele está portando: "Ah, o dinheiro é meu, eu recebi, política é isso, é ladrão, tal, tal, tal". E só daí você vai ver contando quanta cumplicidade por uma coisa que ele poderia, levar em consideração, aí ele não levou em consideração, ele já pegou 5 cumplicidade. Aí eu falei assim, né, aí as pessoas não entendam, atos consequentes, certo? Eu falei com ele: "Não tem penas das pessoas que, né, que tenha, né, que vai para cadeira de roda porque fez mal ao outro, né, não tem pena dessas pessoas. Eles têm que pagar o que tem bem. As pessoas que nascem já, às vezes, com deficiência física, não, faça o seu trabalho, certo? Se purifica dessas maldição que você fez, né, desses atos consequentes que você gerou e vai viva a sua vida tranquilo, certo? Depois, na hora que vocês, entender que tudo é uma consequência, tudo bem, você paga pelo aquilo a desgraça que você fez, certo? Ou seja, o mais correto é eu usar as minhas forças, as minhas a meus comportamento para me oprimir a mim mesmo e eu negar, fazer força para que eu não faça maldade, para que eu não faça justiça com a minha própria mão, porque quando eu faço justiça com a minha própria mão, eu vou gerar atos consequentes. "Ah, a pessoa está errada, está erra estava errada, eu estava certo", não quero saber. Eu sempre vou fazer o máximo de esforço possível para que eu não gere atos consequentes para mim. Isso é força, isso é realização, isso é grandeza, certo? À medida da forma que eu permito para o mal, eu apenas vou absorver aquele mal, eu vou aceitar a proposta do inimigo, certo? Ou seja, as pessoas fortes, elas não se misturam com o mal, não se mistura, não se mistura, pode olhar aí. Mas os fracos emocionais, não, esse dinheiro é meu, isso é o meu direito, eu fiz isso, eu trabalhei, sei que lá, cheio de cumplicidade, esses políticos é ladrão, não presta, sei que lá, blá, 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 blá. Só gerando atos consequentes, só gerando atos consequentes. Ainda eu entendo que acontece? Eu entendo que Deus leva muito em consideração, sabe? Uma criancinha, sabe? Não sabe, não tem consciência em nada, uma criancinha, sabe? Não sabe de nada, certo? Mas aí quando vem um tempo de conscientização grandiosa, estrondosa, aí acabou, acabou a bagunça. Você sabe que tudo é ato consequente, então fica na sua, fica quieto no seu canto e cuida da sua vida, ok? Entenda isso. As habilidades mentais são elas que fazem com que estes corpos permaneçam na revolução das energias que contém fora da matéria, né, a cabeça, para revolucionar sem depender das energias contidas nos corpos, né? Eu tenho uma cabeça, a ciência do ciência do bem e do mal, e eu tenho uma semente que fertiliza esse meu corpo, que fertiliza esse meu corpo. Se ele apenas essa semente, ela é apenas para fertilizar este meu corpo, é para apenas fertilizar este meu corpo. Vamos fazer uma ideologia aqui, vamos fazer uma terapia aqui para que a gente entendamos isso de uma outra forma. Suponhamos que a semente, depois que ela foi, né, que ela depois que nossos corpos foi a óbito, vamos suponhamos que a semente, ela represente um órgão nosso, certo? Um órgão nosso. Vamos pegar 2 órgãos, vamos pegar 2 órgãos. Vamos supor que a semente é o nosso coração. Um exemplos, né, para a gente entender isso. Aí, certo, você fertilizou aquele órgão, ele vai formar todos o corpo completo, vai fazer uma raiz, vai fazer, ou seja, aquela semente ela vai formar depois que ela formou, a semente formou, aí então a mãe vai expulsar para fora, então aí entra a espiritualidade, ela vai direto, por exemplo, num outro órgão, vamos falar de um outro órgão, é na glândula pineal. Então, nós vamos movimentar pelo o oxigênio que entra e sai no corpo. Então, nós vamos fazer esse movimento de uma certa forma. Então, nós vamos ter essa raiz para que nós possamos movimentar. Entenda que o coração é a semente, agora aqui já na glândula pineal já é uma forma que nós estamos movimentando esse corpo. Movimentando, nós entra e sai, movimentando esse corpo. Assim como o nosso coração pulsa, nós também entra e sai e movimenta esse corpo. O que que eu quero que vocês compreendam isso? As pessoas se acham perfeito em suas julgamentos, em tudo. É muito fácil você levar as pessoas em juízo, porque essa glândula pineal, daquilo que nós podemos fazer, qualquer coisa que você provoque a crise, as pessoas que vai entrando em crise, ela vai se envelhecendo mais rápido, ela vai se
perdendo mais rápido, ou seja, ela vai gerando atos consequentes para o seu corpo mais rápido. Eu estou dizendo isso porque eu também tenho um espírito de criação, eu tenho uma sociedade correta, eu entendo o quanto isso faz mal a mim, eu faço mal a mim, mas eu faço da mesma forma, certo? Entenda que as pessoas que são inconscientes, que não conseguem se mover de uma forma correta para a sociedade, elas entram em crise por aquilo que elas pensam com essa cabeça, por aquilo que elas pensam com essa cabeça, e ela leva a crise, ela leva o problema para dentro dos corpos dela, e então vai chegando cheio de complexidade. Ah, político não presta, minha mãe não presta, meu irmão não presta, ninguém presta, ele não presta, a sua manifestação não presta. Porque ele é um desgraçado. Ele acha que está fazendo tudo correto, mas ele está fazendo tudo errado. É um desgraçado dentro da sociedade e que acha que ele é o perfeito, é o cara mais grandioso, sabedoria, que grandiosidade. É uma merda atrás da outra. Entenda isso. As habilidades mentais são elas que fazem com que estes corpos permaneçam na revolução das energias que contém fora da matéria, para revolucionar sem depender das energias contidas na matéria. Sem depender da energia contida na matéria, tem explicado, são aquelas duas possibilidades de acertar e de errar que nós temos sobre a cabeça, sobre aquilo que é ato manifesto, ok? Porém, usando esta imagem com uma fonte evolutiva de Cristo e de Deus, para se fazer igual a Deus e com o conceito de evoluir esta sociedade e não de ser, com o conceito de evoluir a sociedade, não de ser, ok? Certo? Se você é um ato consciente, você tem consciência, permaneça com as suas duas espiritualidades, certo? Use essa imagem para que você possa, de uma certa forma, né, evoluir essa sociedade, se evoluir junto com a sociedade. Hoje em dia, não tenta se realizar com esse corpo não emocional, porque ninguém vai conseguir realizar com ele. À medida da forma que você queira realizar com esse corpo emocional, com essa semente, com essa matéria, se você quiser fazer o movimento correto daquilo que possa ser bom para você, você vai sentir a crise de tudo aquilo que é o peso dessa grandiosidade da ciência de Deus, que é o Cristo, o mundo globalizado, vai cair tudo nas suas costas. Então, não manifesta a realidade daquilo que você quer realizar, não. Deixa o seu corpo na imagem mesmo, certo? Deixa o seu corpo na imagem. E quando ele está na imagem, ele fica flexionado e você entende que tudo é uma espiritualidade lá fora, uma possibilidade de errar e uma possibilidade de acertar. Faz isso, entenda dessa forma, ok? Não tenta sentir esse corpo nesse tempo de Guerra Fria, senão vocês vão ter problema, ok? A evolução explica como é que estas energias estão se comportando dentro da mãe natureza, explicando as energias contidas nela, representando o bem na sua natureza de ser, sendo o Cristo vai representar as polaridades evolutivas destes corpos e explicando todos os exteriores de corpos com uma mesma atmosfera, ok? Mudando a atmosfera, eu falo mudando a atmosfera para que vocês possam ter uma compreensão nesse ar, nessa atmosfera que nós estamos, para que você possa entender que os corpos que são habitantes, eles geram energia positiva e negativa um para o outro. Eles não mudam a atmosfera, mas eles mudam as pessoas, porque eles aceitam essas manipulação emocional, né? Sei lá, qualquer coisa, né? Minha esposa tem que ser assim, meu marido tem que ser assim, blá blá blá, o político tem que ser assim, tal, só manifestando coisas erradas, caindo direto na espiritualidade com coisas negadas. A sua cabeça no ato manifesto fica tudo negado. Você está mostrando que você é um desgraçado, que você não tem compreensão naquilo que é particularidade dos outros, naquilo que é espaço do outro. Você está se intrometendo aonde que não é do seu interesse. Você só está gerando atos consequentes para você. Ou seja, essa atmosfera não muda, mas ela encontra um abismo ali, um corpo emocional que quer tirar vantagem dentro da sociedade, quer sei lá, quer ficar rico, quer ficar milionário e tal, e já começa a levar isso os problemas a outra pessoa e não consegue fazer isso no seu espaço, na particularidade dele. Ele começa a relacionar essa ideia do ambiente de estar transferindo uma coisa. Você entende que a atmosfera por si só ela não se contamina, mas à medida que eu acho uma pessoa, vamos falar isso para você entender, uma pessoa boba que se acha
aceita, né, ser manipulado pelos seus atos emocionais, né? Ah, eu tenho um sexo bonito, eu tenho um carro bonito, tal, blá, 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 blá. Aí ela aceita essas propostas, então ela vai contaminando, os corpos todos vai contaminando as pessoas, ela vai se contaminando. Mas a atmosfera não, ela é linda, vai continuar mantendo, ela é o poder de Deus, é a grandiosidade de Deus, certo? De forma que o Cristo é que vai levar essas ideias, né, ou uma espiritualidade, uma consciência que se faça igual a Deus, ou uma espiritualidade, uma consciência que se quer tirar proveito de um corpo emocional ou outro dentro da sociedade, levando essas complexidades. Atmosfera limpa, corpos emocionais contaminados, ok? Entenda isso. Mudando a atmosfera e reagindo para ela. E de forma que a mãe natureza vai se conter dentro de si tanto o bem e como também o mal, né? Tanto o bem, aqui nós estamos, vamos colocar isso para você entender. Vamos supor que existe dois grupos de matéria, uma que é ato consciente, outros e ato inconsciente, e outros que é atos conscientes. Os atos conscientes eu sempre coloco na esquerda, porque eles têm essas polaridades de entender o bem e o mal. Os inconscientes não, eles entendem aquilo que ele quer relacionar dentro da sociedade, ele quer se realizar de várias formas. Ah, ninguém passa a perna em mim, eu não sou bobo, e eu tá blá 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 blá, só jurando a confusão, jurando as confusões do outro. Ou seja, tem esses dois reinos. Esses corpos emocionais, eles são totalmente limitados, crença religiosa, tudo isso, político, tudo isso faz eles limitados. Mas esses que estão à esquerda, não. Eles têm duas formas de pensar, eles não se limitam a um ser comum, não se limita a eles, não, certo? O máximo que, como ato consciente, eu tenho que respeitar o ambiente dele tranquilo, certo? É isso que eu tenho que fazer. Entenda isso. Mas aí a mãe natureza ela vai ficar contida esses dois grupos dentro dela, ok? Entenda isso. O Cristo ele permanece com apenas um sinal do juízo de Deus para que todos os corpos entendam que Deus é luz e as trevas nos mesmo espaço da mãe natureza. Para que todos os corpos entendam que Deus é a luz e as trevas, né, do mesmo espaço da mãe natureza, explicando todos os comportamentos destes seres que habitam nela. Este ideal explica o meu eu, né? Explica o meu eu. Por que eu falei meu eu? Sou natureza, sou da natureza, sou natureza. Não sou de corpo emocional, não sou nada. Explica o meu eu, sou da natureza, semente, cabeça, tudo aí da natureza, certo? Deus dividiu a minha cabeça com a minha semente, né? Como fez aqui o Pedro e fez aqui o João, dividiu a minha cabeça aqui, mas eu entendo o que eu sou. Eu sou da natureza, eu faço parte dessa atmosfera. O meu corpo emocional apenas ele é uma coisa que eu uso para me levar mensagem às pessoas, para me realizar, né, permitir que os outros se realizem com esse meu corpo emocional, com uma determinada situação, mas eu estou dividido dessa semente. Para lá é o Pedro, a semente é o Pedro, eu sou a cabeça, eu sou o João, eu sou o João, eu sou Jesus, eu sou o Jesus. Entenda isso? Eu sou Jesus, eu sou a cabeça, eu sou a cabeça. Entenda isso, entenda isso. Este ideal explica o meu eu, mas não explica você, pois tudo que rejeita a sua casa, rejeita a si mesmo. Vamos voltar de novo para ter uma entonação legal. Este ideal explica o meu eu, mas não explica você, tá? Não explica você, pois todos que rejeitam a sua casa, rejeitam a si mesmo, pois todos nós somos um com ela, certo? E os que rejeitam, rejeitam a si mesmo e a sua casa. Faltou o plural aqui, né? É muito comum isso. Muito bom. Muito interessante, muito grandioso tudo que fora dito. Entenda essas formas de você se entender, relacionar, certo? De vocês entender cada as coisas que está sendo dito. É muito interessante vocês compreender o final, os eventos finais, tudo que está sendo dito sobre essa expressão. Procura compreender tudo que está sendo dito. Não tire conclusões precipitadas de nada, ok? Leva isso nas suas consciências com respeito, com consideração, e vocês vão compreender todas as formas, aquilo que Deus quer é o juízo de todos os corpos emocionais que estão habitados nessa grandiosidade que é a mãe natureza de Deus. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo, se você estiver ouvindo essa voz, se você estiver se realizando, senão não tenho necessidade que você faça coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua.
Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.